O dia em que completamos 16 anos deveria ser um marco de alegria, uma celebração da juventude e do futuro. Mas, para alguns, esse dia se torna um lembrete cruel e solitário de rejeição dentro da própria casa. Imagine ser tratado como um fardo, escondido nas sombras de uma família que ativamente tenta apagar a sua existência, apenas para receber um bilhete desumano enquanto eles festejam. No entanto, o destino tem maneiras surpreendentes de equilibrar a balança. Às vezes, o fundo do poço é apenas o cenário perfeito para uma reviravolta monumental, onde a justiça bate à porta trazendo verdades ocultas e uma reparação implacável. Prepare-se para uma narrativa de humilhação, resiliência e a mais doce e devastadora das vinganças. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O frio cortante de Curitiba sempre me pareceu mais impiedoso nas manhãs cinzentas de julho, mas no dia em que completei 16 anos, a friagem parecia ter se infiltrado diretamente nas profundezas da minha alma solitária. Eu dormia no antigo e úmido quarto de serviço, nos fundos da imensa mansão localizada no luxuoso bairro do Batel. As paredes descascadas exalavam um cheiro constante e incômodo de mofo, um contraste gritante e cruel com a opulência absoluta do resto da propriedade milionária onde eu habitava. O som rítmico da garoa gelada batendo contra a pequena janela de vidro embaçado era a única melodia que me acompanhava, enquanto eu abraçava meus próprios joelhos sobre um colchão fino. Meu pai havia morrido há cerca de 3 anos, vítima de um infarto fulminante e inesperado, e desde aquele dia fatídico, a minha existência inteira havia sido reduzida a absolutamente nada. Valquíria, a mulher ardilosa que ele desposara em um momento de pura cegueira emocional, tomou o controle de tudo implacavelmente. A lucrativa transportadora da nossa família, as robustas contas bancárias, os extensos imóveis de alto padrão e, para o meu completo e eterno infortúnio, a minha guarda legal. Enquanto eu fitava o teto baixo e manchado pela infiltração constante, os ecos agudos da casa principal começaram a chegar até mim, rompendo o meu frágil conforto. Passos apressados pelos corredores de mármore, risadas estridentes, vazias e o som de pesadas portas de madeira de lei sendo batidas sem qualquer cuidado. Eram Isadora e Lorena, as 2 filhas biológicas de Valquíria, parasitas mimadas que agiam o tempo todo como se fossem as donas e imperatrizes de todo o estado do Paraná. O dia de hoje marcava, oficialmente, o meu aniversário de 16 anos, mas era, na verdade, a data exata escolhida a dedo por Valquíria para sediar um badalado brunch exclusivo para a alta sociedade curitibana em um elitizado clube de campo local. Eu podia sentir fisicamente o cheiro forte e enjoativo do perfume francês, importado vazando agressivamente por baixo da fresta da minha porta, misturado de forma bizarra ao aroma reconfortante de café recém-coado e pão, de queijo quentinho que a governanta assalariada preparava para elas na gigantesca cozinha gourmet. Engoli em seco repetidas vezes, o estômago roncando dolorosa e ruidosamente lembrada da minha completa e conveniente invisibilidade para aquelas pessoas. Com extremo cuidado para não fazer barulho, caminhei na ponta dos pés descalços pelo estreito corredor de serviço. O piso de granito gelado queimava intensamente a sola dos meus pés a cada passo hesitante. Escondida habilmente atrás da pesada porta da despensa de alimentos, ousei espiar o cenário matutino. Valquíria estava lá no centro, impecável e esnobe em um caro sobretudo creme de lã andina. Andem logo com isso, meninas. O nosso motorista particular já está nos aguardando no portão há 10 minutos. Ela esbravejou com uma impaciência característica. Nenhuma das 3 mulheres ali presentes fez uma mínima menção ao fato de que, há exatos 16 anos, eu havia chegado a este mundo. Minutos depois dessa cena de puro descaso, ouvi com clareza a fechadura eletrônica da porta da frente sendo travada e o ronco potente do motor do SUV alemão se afastando sob a chuva. Somente quando tive absoluta e inquestionável certeza de que eu estava completamente sozinha na imensa propriedade,
Ousei adentrar a luxuosa cozinha de aço escovado para buscar ansiosamente as poucas sobras indignas daquele farto banquete matinal deixado para trás. Foi exatamente nesse instante avassalador de humilhação diária que eu o vi. Pregado perfeitamente no centro geométrico da reluzente porta da enorme geladeira comercial de inox, havia um simples pedaço quadrado de papel pardo, preso por um ímã decorativo. A caligrafia cursiva, afiada e inegavelmente agressiva de Valquíria era dolorosamente inconfundível para mim. Meus olhos cansados e marejados correram freneticamente pelas duras palavras ali escritas à tinta preta, e cada uma daquelas malditas letras pareceu ser cravada sem nenhuma piedade diretamente no centro do meu peito já tão ferido. Fique fora de vista hoje, aberração. Não toque em nenhuma das minhas coisas. Não coma o que não é seu por direito. Não ouse estragar o meu dia especial, existindo mais do que o estritamente e lamentavelmente necessário dentro desta casa. O ar fugiu violenta e abruptamente dos meus pequenos pulmões, e o bilhete áspero escorregou dos meus dedos trêmulos e inertes, flutuando letargicamente até finalmente tocar o chão impecavelmente polido. O peso esmagador de todos os incontáveis abusos dos últimos anos, a saudade profunda e sufocante do abraço do meu falecido pai protetor, a constante fome física e a solidão, silenciosa e implacável, simplesmente desabaram sobre os meus ombros frágeis. Minhas pernas finas e fracas cederam subitamente sob o peso daquela terrível realidade e eu desabei de joelhos com um baque surdo. O piso absurdamente frio não era absolutamente nada quando comparado ao denso gelo mortífero que tomou conta das paredes do meu coração juvenil despedaçado. As lágrimas ácidas que eu forçava para represar há meses intermináveis rolaram em uma torrente contínua, violenta e incontrolável pelo meu rosto pálido. Soluços altos e angustiados rasgavam sem dó a minha própria garganta, ecoando macabramente pelas altas e impecáveis paredes daquela casa imensa, fria e completamente desprovida de qualquer amor verdadeiro. Abracei o meu próprio corpo com uma força quase desesperada, chorando de forma convulsiva, até que as minhas órbitas queimassem e a minha cabeça latejasse intensamente. A terrível sensação de absoluto abandono era crua, tóxica e destruidora de almas. Eu honestamente não faço a menor ideia de por quanto tempo exato eu fiquei ali prostrada, inerte naquele chão gelado e acolhedor na sua frieza, afundada e perdida na minha própria e irreparável miséria existencial. Só percebi de fato que o tempo havia avançado sem compaixão, porque a luz cinzenta e opaca que infiltrava livremente pelas imensas vidraças panorâmicas escureceu ainda mais, indicando o avanço inexorável de mais uma violenta tempestade típica das tardes paranaenses. A chuva pesada agora açoiteava o telhado de telhas importadas com extrema violência, ecoando perfeitamente o completo caos da minha própria mente destruída e exausta. Foi exatamente no meio desse desolador colapso emocional, solitário e denso, que um som muito grave, insistente e cortante rompeu o silêncio fúnebre do ambiente. A campainha da rua tocou de forma repetida e urgente. O barulho estrondoso do sino reverberou instantaneamente pelos longos corredores desertos, fazendo o meu coração exausto dar um salto violento e assustado contra as minhas costelas. Valquíria jamais tocava a própria campainha. Ela possuía seu próprio controle remoto e chaves codificadas. Eu limpei o meu rosto sujo e molhado com as costas trêmulas da mão e me levantei com muita dor articular, caminhando lentamente e com extrema cautela, até a grandiosa e intimidadora porta dupla de carvalho maciço. Inclinei a cabeça e olhei curiosamente pelo visor do olho mágico cromado, avistando a figura imponente e muito familiar de um homem idoso, aguardando debaixo da chuva pesada, segurando firmemente contra o próprio corpo uma elegante e volumosa pasta executiva preta. Quando eu destravei a pesada fechadura e abri a porta principal, uma rajada de vento extremamente gelado, trazendo consigo o cheiro incrivelmente nostálgico de loção pós-barba amadeirada e tabaco forte de cachimbo,
invadiu o refinado hall de entrada de mármore branco. O imponente homem fechou o seu largo guarda-chuva escuro em um único e fluido movimento, revelando um rosto duramente marcado pelo tempo impiedoso e pelos terríveis reveses do destino familiar. Era ele. Era simplesmente Heitor, o meu severo e inabalável avô paterno, o respeitado patriarca original da nossa linhagem, que a víbora da Valquíria havia conseguido banir judicialmente e com manipulações cruéis de nossas vidas cotidianas há longos e sofridos anos. Heitor não demonstrou hesitação. Ele bateu a pesada ponta de bronze da sua bengala de madeira escura e maciça diretamente no chão de mármore italiano, o som seco e oco ecoando implacavelmente pelo ambiente, vazio como se fosse um veredito definitivo proferido em um tribunal supremo. Ele não sorriu de imediato, e sim semicerrou o olhar perspicaz, analisando detidamente e com profunda tristeza o meu estado fisicamente deplorável, com os seus penetrantes olhos amendoados, marejando sutil e perigosamente de uma profunda e latente indignação paternal. Clarice, a sua voz ressoou como um barítono profundo, firme e rasposo, severamente carregado, de uma fúria sombria que estava incrivelmente bem controlada e calculadamente direcionada a um alvo muito específico. Ele deu um longo e decidido passo à frente, cruzando finalmente a temida soleira da mesma mansão que ele próprio havia ajudado o meu falecido pai a idealizar e construir com o suor honrado do seu trabalho. Levantou silenciosamente a pasta de couro inegavelmente gasta pelo longo tempo de uso e fixou o olhar compassivo diretamente nos meus olhos avermelhados, exaustos e permanentemente inchados pelo meu pranto contínuo e incessante. Sua madrasta arrogante, gananciosa e burra, cometeu indubitavelmente o pior e mais letal erro de toda a medíocre vida fútil dela hoje, nas primeiras horas da manhã. Ele declarou solenemente, o inegável e destrutivo desprezo gotejando de forma densa como um veneno puro, negro e letal entre cada uma das suas palavras pausadas. Ela assinou intencionalmente papéis jurídicos incrivelmente complexos de cessão de direitos em troca de um valor substancial em dinheiro vivo e imediato, apenas para financiar de forma irresponsável aquele patético estilo de vida luxuoso. Ela abriu mão voluntariamente, definitivamente e legalmente da sua guarda perante um juiz, achando cegamente que me faria um enorme favor me repassando esse suposto fardo descartável. Heitor destravou habilmente o pesado e brilhante feixe de metal prateado da sua pasta executiva, extraindo de lá de dentro um contrato de papel timbrado, formalmente selado e carimbado repetidas vezes por notários de alta estirpe judicial. A festa daquelas parasitas inúteis acabou definitivamente, minha pequena. O império colossal e rentável que elas ingenuamente acharam ter roubado de você agora nos pertence de volta por direito, somado a juros absurdos e sanções contratuais que vão deixá-las na mais absoluta e degradante miséria. Vá imediatamente arrumar e empacotar todas as suas poucas e valiosas coisas pessoais, Clarice. Nós vamos virar a porra desse jogo agora mesmo, ainda hoje. E eu farei questão absoluta de ver pessoalmente, com os meus próprios olhos, o maldito sorriso arrogante sumir lenta e desesperadoramente do rosto de Valquíria e de suas crias quando receberem a notificação do despejo compulsório. Você agora é minha, e toda a maldita empresa delas também é. As palavras do meu avô ecoaram pelo hall de mármore como o ribombar de um trovão anunciando o fim absoluto de uma tempestade interna. Você agora é minha, e a empresa delas também. O peso daquela declaração demorou longos segundos para ser processado pelo meu cérebro, anestesiado por anos de negligência e dor emocional diária. Pisquei repetidas vezes, as lágrimas salgadas umedecendo os meus cílios, tentando desesperadamente encontrar qualquer traço de hesitação no rosto enrugado e severo de Heitor. Não havia absolutamente nenhum. Havia apenas uma determinação férrea e cruelmente pragmática, cimentada por anos de um luto doloroso e de um planejamento jurídico meticuloso nas sombras dos escritórios de advocacia.
O cheiro forte e reconfortante de tabaco amadeirado do seu cachimbo tradicional parecia afastar magicamente o odor persistente de mofo que impregnava as minhas roupas. Sem conseguir articular uma palavra coerente através da minha garganta apertada, apenas assenti com a cabeça num movimento brusco, girando agilmente nos calcanhares descalços e correndo pelo longo corredor de granito gelado, rumo ao diminuto quarto de serviço que me servira de prisão. A adrenalina pura que agora inundava a minha corrente sanguínea era uma sensação inebriante, quente e revigorante, varrendo para longe toda aquela letargia depressiva e sufocante que me consumia instantes atrás no chão da cozinha. Abri a porta de madeira barata com um empurrão violento, o som da maçaneta batendo contra a parede soando nos meus ouvidos como o mais belo grito de liberdade. Não havia quase nada o que empacotar, e essa constatação crua trouxe um sorriso amargo, sarcástico, porém profundamente libertador, aos meus lábios ressecados pelo frio. Joguei uma velha mochila de lona desbotada sobre o colchão encardido e atirei lá dentro as minhas miseráveis posses terrenas. 3 mudas de roupas incrivelmente surradas, um par de tênis com a sola gasta e um pequeno porta-retratos de prata contendo a única fotografia impressa do meu falecido pai, onde ele sorria abertamente me segurando nos braços no calçadão do Parque Barigui, antes do inferno começar. Fechei o zíper com um puxão ríspido e saí rapidamente. Retornei apressadamente ao hall de entrada, onde Heitor aguardava estoicamente, a sua postura reta e quase militar contrastando de forma gritante com a subserviência física forçada que eu havia internalizado. Ele observou detidamente a minha mochila surrada e um vinco de pura raiva marcou o espaço entre as suas sobrancelhas espessas e grisalhas. É apenas isso que restou de uma legítima herdeira da histórica família Guzmão, Clarice? Ele indagou retoricamente, a voz grave tremendo visivelmente com uma indignação fervente e há muito reprimida, os punhos cerrados com tanta força ao redor do cabo polido da bengala que os nós dos seus dedos ficaram brancos. 16 anos de vida e o seu patrimônio inteiro cabe em uma maldita bolsa velha. Valquíria vai pagar com sangue por cada centímetro dessa humilhação indigna. Eu juro solenemente pela alma abençoada do meu filho. Ele estendeu a mão calejada e firme na minha direção, um gesto físico tão carregado de proteção paterna que novos soluços doloridos ameaçaram rasgar a minha garganta. Apertei os dedos quentes dele com toda a força desesperada que os meus braços magros conseguiam reunir. Saímos juntos daquela mansão opressora, enfrentando de cabeça erguida e queixo altivo o vento cortante e a garoa persistente que castigava as ruas do bairro nobre de Curitiba. Um imponente sedã executivo preto, blindado, com um motor V8 silencioso, ronronando suavemente, nos aguardava no meio-fio. O motorista particular, vestido com um terno escuro, abriu prontamente a porta traseira, protegendo-nos da chuva gélida com um enorme guarda-chuva. Afundei o corpo cansado no luxuoso banco de couro legítimo, o cheiro de carro novo, contrastando de forma violenta e redentora com a absoluta miséria olfativa do meu antigo quarto mofado. Assim que o veículo deslizou pelo asfalto escuro, Heitor pigarreou profundamente, acomodando a pesada pasta sobre os joelhos. Aquela mulher sempre foi motivada por uma ganância estúpida e uma necessidade patológica de ostentação. Esse foi o veneno letal que usei para destruí-la. Ele começou a explicar didaticamente, a voz adotando um tom extremamente pragmático e calculista. Desde que o meu filho faleceu e deixou aquela cláusula ambígua no testamento que permitiu a ela assumir o controle legal de tudo, estive trabalhando obsessivamente nas sombras, comprando dívidas ativas da nossa transportadora que ela deixou acumular para bancar viagens fúteis. Criei uma holding fictícia, através de laranjas jurídicos na Suíça, e ofereci a ela hoje, nas primeiras horas da madrugada, uma tábua de salvação irrecusável, um adiantamento milionário em dinheiro líquido, transferido na hora, para cobrir o rombo colossal que as filhas fizeram. Heitor retirou as grossas folhas timbradas, apontando para as assinaturas cursivas no final de cada página cheia de jargões legais.
O que aquela narcisista não leu nas letras miúdas, inebriada pela promessa de dinheiro rápido para financiar o luxuoso brunch de hoje, é que a garantia inegociável era a totalidade das ações dela na empresa, bem como as escrituras dos imóveis, incluindo a mansão, e a cláusula de execução automática, acionada instantaneamente e sem direito a recurso caso houvesse quebra de fidúcia ou negligência com a menor tutelada. Ou seja, você, Clarice. Ele deu um sorriso predatorial e extremamente satisfatório. Ao assinar a renúncia da sua guarda, acreditando sair num lucro milionário, ela assinou a confissão documentada da própria negligência parental. O contrato entrou em execução de dívida no exato segundo em que o cartório da cidade bateu o selo digital de autenticidade, há 3 horas. Os meus advogados já congelaram as contas dela, bloquearam os cartões de crédito sem limite das parasitas, e uma ordem de despejo urgente já está nas mãos do oficial de justiça. Agora mesmo a segurança particular que eu contratei está lacrando a mansão no batel. O dinheiro recebido foi confiscado pelo bloqueio. Elas não têm absolutamente nada. Encostou as costas no banco de couro e olhou profundamente nos meus olhos arregalados, o carro acelerando sob a tempestade. Nosso destino agora é o clube de campo. Eu disse que queria ver pessoalmente o horror daquela mulher e eu sou um homem de palavra. O trajeto até o suntuoso e exclusivíssimo clube de campo na região metropolitana de Curitiba pareceu durar uma eternidade e, simultaneamente, um breve piscar de olhos. O luxuoso sedã blindado rasgava a cortina espessa da chuva fria com extrema facilidade, enquanto meu coração batia em um ritmo frenético, ensurdecedor, contra as minhas costelas quase desnutridas. O som rítmico e hipnótico dos limpadores de para-brisa varrendo a água turva do vidro escurecido era a única trilha sonora dentro daquele habitáculo acolhedor, impregnado com cheiro de couro novo e o nostálgico tabaco do cachimbo de Heitor. Quando finalmente cruzamos os imponentes portões de ferro forjado daquele clube de elite, ladeados por seguranças de terno escuro, armados sob enormes guarda-chuvas, uma onda de ansiedade gélida e totalmente eletrizante percorreu toda a minha espinha dorsal. Estávamos prestes a invadir e destruir o santuário sagrado de futilidade e arrogância inabalável de Valquíria. O nosso motorista particular estacionou milimetricamente em frente à entrada principal, um majestoso pórtico de pesadas colunas gregas, iluminado intensamente por lustres de cristal genuíno que desafiavam a escuridão precoce da tempestade vespertina paranaense. Meu avô desceu primeiro, a sua bengala de madeira maciça batendo no asfalto molhado com a autoridade dura e inquestionável de um general supremo em pleno campo de batalha. Ele estendeu a sua mão enrugada, calejada e firme, ajudando-me educadamente a sair do veículo com um cuidado paternal que eu não sentia há anos. As minhas roupas excessivamente surradas e os meus tênis incrivelmente gastos, com cadarços puídos, contrastavam de forma brutal, crua e quase cômica com a ostentação absoluta do ambiente elitizado ao nosso redor. No entanto, pela primeiríssima vez em longos, cruéis e excruciantes 3 anos de luto e abuso contínuo, eu não sentia sequer uma grama de vergonha, medo ou inferioridade em relação à minha precária aparência física. A presença monumental do meu inabalável avô ao meu lado era um poderoso e impenetrável escudo blindado contra qualquer julgamento elitista ou mesquinho. Adentramos de cabeça erguida o saguão principal de reluzente mármore travertino e o ar confortavelmente quente, que era artificial e perfumado com essências florais caras, atingiu em cheio o meu rosto pálido e cansado. O som ambiente daquele clube restrito era uma mistura absurdamente nauseante de música clássica, tocada ao vivo por um prestigiado quarteto de cordas acomodado no canto suntuoso do imenso salão de festas, misturada ao tilintar alegre e constante de finas taças de cristal bacará e risadas escandalosamente estridentes. Falsas e vazias de afeto, caminhamos lado a lado, com passos firmes e irrevogavelmente decididos,
pelo espesso e maravilhoso tapete persa escuro em direção direta ao suntuoso salão de banquetes reservado antecipadamente pela família de golpistas que destruiu a minha vida. Através das imensas e pesadas portas duplas de vidro bisotado, eu as vi nitidamente pela primeira vez no dia. Valquíria estava acomodada exatamente no epicentro ostensivo de uma mesa redonda, que era extravagantemente decorada com imensos buquês de raras orquídeas brancas importadas diretamente da Ásia. Ela vestia um caríssimo conjunto de seda pura verde esmeralda, gesticulando de forma vergonhosamente arrogante com uma taça de champanhe francês borbulhante firmemente presa em uma de suas mãos bem manicuradas. Isadora e Lorena, adornadas com colares cintilantes e joias que deveriam pertencer por direito à valiosa herança da minha falecida avó paterna, riam histericamente sem parar de alguma provável e cruel piada fútil. Elas engoliam finíssimos canapés de caviar fresco e salmão defumado, como se fossem as inquestionáveis donas absolutas e soberanas de todo o estado. O inebriante cheiro de comida quente, as notas salgadas de raras trufas negras e molhos aveludados, fez o meu castigado estômago vazio roncar de forma muito dolorosa e aguda. Mas aquela intensa fome, física, uma velha conhecida, foi instantaneamente esmagada e neutralizada por completo pela avassaladora fome de uma justiça poética e definitiva que agora queimava de maneira incandescente dentro do meu peito ansioso. Heitor não hesitou um único e mísero segundo sequer. Com força brutal, ele empurrou de supetão as pesadas portas de vidro com um movimento brusco e puramente autoritário. O rangido metálico afiado das grossas dobradiças, prateadas atraindo de forma absolutamente imediata todos os olhares curiosos, alarmados e visivelmente chocados de alguns eficientes garçons uniformizados e de vários convidados endinheirados. Nós avançamos de maneira silenciosa, letal e totalmente destemida pelo centro daquele enorme salão requintado, caminhando exatamente como se fôssemos sorrateiros predadores preenchendo o espaço, nos aproximando letalmente de uma presa que estava obesa, de puro ego e severamente distraída com as suas próprias superficialidades terrenas. A poucos metros de distância da mesa de Valquíria, um engravatado e muito tenso gerente-geral do clube, com o rosto vermelho, manchado por um evidente constrangimento social e suando frio na testa, aproximou-se trêmulo e pálido da cadeira estofada da minha madrasta, segurando nas mãos uma bandeja redonda de prata de lei que continha uma nota impressa e uma maquininha de cartão. Senhora Guzmão, peço as minhas 1000 e mais sinceras desculpas pela incômoda interrupção em seu maravilhoso evento. O pobre gerente gaguejou nervosamente, a voz fraca vacilando e falhando miseravelmente e em desespero diante do olhar fulminante, raivoso e superior da minha terrivelmente cruel e presunçosa madrasta. Houve um pequeno e infeliz problema grave com as devidas aprovações financeiras vitais dos seus múltiplos cartões internacionais. Absolutamente todos eles, os exatos 3 cartões da exclusiva categoria Black Ilimitada que a nobre senhora nos forneceu hoje de manhã, retornaram instantaneamente a exata e mesmíssima mensagem vermelha de alerta do sistema bancário de segurança. Bloqueio judicial superior irreversível permanente, além de um saldo totalmente insuficiente e vergonhosamente zerado. O sorriso prepotente de Valquíria evaporou instantaneamente em pleno ar, sendo grosseiramente substituído por uma tenebrosa máscara facial de fúria contida e indignação elitista descabida. Isso é um descarado absurdo inaceitável, um erro crasso e grosseiro deste sistema de cobrança de 5ª categoria. Você não sabe com quem está falando? Tente passar essa porcaria magnética novamente, agora mesmo, ou farei questão absoluta e puramente pessoal de destruir para sempre a sua minúscula carreira. Ela sibilou agressivamente e com puro veneno, batendo estrondosamente e sem classe alguma a mão na alva toalha de legítimo linho egípcio, fazendo os luxuosos talheres de pesada prata tilintarem assustados e caoticamente. Foi exatamente nesse abençoado e catártico milissegundo perfeito de caótica humilhação pública, iminente da repugnante alta sociedade paranaense,
que Heitor cravou com pura e indomável fúria, justiceira à ponta de puro e duro bronze de sua grossa bengala, no chão de espessa madeira polida. O alto e assustador som oco de forte impacto seco ecoou imponentemente e cortou brutalmente o ar pelo salão lotado, silenciando de forma assustadoramente imediata as covardes golpistas e os bisbilhoteiros de plantão. O excelente sistema financeiro deste prestigiado e seleto clube curitibano está em perfeito, fluido e irretocável funcionamento. Perene e tecnológico. Querida Valquíria, a estrondosa e potente voz autoritária do meu justiceiro e imponente avô paterno cortou sem nenhum esforço o ar quente, exatamente como se fosse uma afiada navalha cirúrgica incrivelmente afiada e impiedosamente implacável, contra o exposto pescoço frágil de um traidor amaldiçoado. O único e irrecuperável verdadeiro problema estrutural financeiro, aqui evidenciado de forma totalmente nua, crua e muito brutal nesta tempestuosa tarde chuvosa, é que você, exatamente a partir deste incrível segundo histórico em diante, não possui mais absolutamente nenhum centavo furado ou recurso sujo que esteja no seu imundo nome para pagar sequer uma única e mísera xícara desse café colombiano absurdamente superfaturado, que as suas mimadas parasitas inúteis acabaram de entornar livremente goela abaixo, ao ver a imponente figura de Heitor e, finalmente, perceber a minha silenciosa, destemida e muito altiva presença ao lado dele. A mulher perdeu instantaneamente toda a vital cor rubra do próprio rosto tenso, assumindo dolorosamente uma palidez terrivelmente cadavérica. Isso é uma atroz invasão. Como você ousa vir até aqui me confrontar e ainda trazer essa monstruosa e suja aberração? Ela sussurrou de forma patética, trêmula de um evidente pavor primitivo, perdendo rapidamente todo o controle social e a superioridade de antes. O meu querido e genial avô, de maneira excessivamente serena e metodicamente teatral, ergueu diante do rosto transpirado e pálido dela a gasta pasta preta executiva, retirando de lá de dentro e de forma lenta os impecáveis documentos. Significa única e exclusivamente sua ladra incompetente, que o volumoso e falso dinheiro fabuloso daquela guarda renunciada na madrugada estava integralmente atrelado a calções ativas e ações reais irrefutáveis, como puras garantias inegociáveis. O seu contrato criminoso e recém-assinado e devidamente blindado judicialmente por peritos entrou agora em implacável execução imediata, por negligência financeira contínua, abusiva e criminosa. Heitor abriu e exibiu para todo mundo do salão o mais sombrio, justiceiro e absolutamente maquiavélico dos sorrisos vingativos. A sua luxuosa, rica e adorada mansão burguesa localizada no Batel já foi severamente lacrada pela forte escolta de guardas. As suas velhas, robustas e fraudulentas contas milionárias offshores já estão plenamente trancadas pela Receita, totalmente vazias e impiedosamente dizimadas, e seus maravilhosos carrões importados recém-comprados já estão em poder inquestionável dos furiosos credores oficiais do banco. O seu castelo falso de luxo e ostentação apenas ruiu e esfarelou por completo debaixo dos seus luxuosos sapatos de grife italiana e manchados de corrupção e crueldade sem limites. Isadora e Lorena agora choravam tão intensamente e tão desesperadamente como crianças apavoradas que a grossa maquiagem à prova de água de ambas derretia feio pelo rosto. Olhei friamente no fundo dos minúsculos olhos de Isadora, amassei lentamente o meu surrado, mofado e velho bilhete de ofensa e o atirei com extremo e infinito nojo bem em cima das finas e delicadas orquídeas puras no centro da farta e cara mesa falida delas. Eu avisei você que o jogo ia virar um dia, murmurei em um sussurro sombrio, letal, vitorioso e absurdamente libertador. E eu tenho absoluta e irrevogável convicção plena de que são vocês três que vão precisar dolorosamente ficar, para todo o sempre, fora de vista e engolindo humilhação. E agora podem ir andando e correr, chorar para a chuva na rua. Passaram-se 8 incríveis reparadores maravilhosos e ensolarados meses inteiros,
A antiga mansão fria e sombria agora irradia uma calorosa luz familiar, curada de todos os pesadelos diários. E eu divido uma rotina maravilhosa e segura, estudando administração empresarial ao lado seguro do meu velho e genial avô. A vingança servida no gélido inverno não é um mito literário vazio. Ela é absolutamente real e possui o gosto adocicado do céu. Valquíria e as mimadas moram, dividem e sobrevivem juntas, sofrendo horrores e suando em um quartinho infestado de insetos num beco chuvoso do polo de Araucária, esmagadas pelo próprio veneno diário enquanto imploram para embalar caixas velhas de mercado atacadista no subúrbio, lutando apenas por uma refeição barata com salsicha. A festa finalmente acabou. A justiça terrena se fez impiedosamente imensa e a luz me abraçou sem tréguas para sempre, eternizando toda a glória que a minha pobre alma infantil merecia. Fim de uma grande era amaldiçoada. Fim perfeito. Se o seu sangue também ferveu com essa história de humilhação e uma vingança minuciosamente calculada, você não pode ficar de fora da nossa comunidade. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder nenhuma das próximas narrativas reais de superação e reviravoltas que postamos toda semana. Deixe aquele like poderoso neste vídeo para mostrar que você está do lado da verdadeira justiça e nos ajudar a alcançar muito mais pessoas apaixonadas por boas tramas. Aproveite e ative o sininho de notificações, garantindo que você será sempre o primeiro a saber quando o karma finalmente cobrar a conta dos vilões. Queremos muito saber a sua opinião sincera sobre o final impressionante e a atitude implacável do avô Heitor. Desça até os comentários e conte para nós o que você faria se estivesse na pele da nossa corajosa e vitoriosa protagonista. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também adora ver a máscara dos arrogantes caindo e prepare-se para a nossa próxima história imperdível.